Bom, vamos lá então, né? Nossa aula de audiência de conciliação e mediação. É um tema simples, tá, pessoal? Um tema tranquilo, é a próxima fase depois dos pronunciamentos do juiz mediante a petição inicial. Então, quando o juiz recebe essa petição inicial, passar daquela fase de pronunciamentos judiciais, né, as possibilidades que ele vai ter para poder julgar se a petição inicial está apta ou não a dar prosseguimento, né? A fase seguinte do procedimento comum é marcar uma audiência de conciliação e mediação. Então, dentro daquele passo a passo processual que nós estamos iniciando, o procedimento comum começa com a petição inicial, estudamos ali sobre as regras dessa petição inicial. Após a petição inicial, o juiz recebe e aí ele pode dar pode tomar algumas atitudes. Então, nós vimos que várias são as possibilidades ali, desde julgamento liminar de improcedência até determinar, por exemplo, a citação, passando por emenda inicial e passando também por indeferimento da petição inicial. Então, a terceira fase, vamos colocar dessa forma, a terceira fase do procedimento comum é a fase de audiência, tá? Audiência de conciliação ou de mediação, prevista aqui no artigo 334 do CPC, certo? Essa audiência, vejam, ela é uma audiência diferente da audiência, por exemplo, dos juizados especiais cíveis, tá? Não confundam a audiência de conciliação dos juizados especiais cíveis com essa audiência de conciliação aqui do procedimento comum. Aqui nós estamos falando de justiça comum, tá? De varas cíveis. E aí, o que diz o 334? Tá? Diz o seguinte, ó, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de julgamento de improcedência liminar do pedido, né? Então, vejam, não é caso de improcedência liminar, nós estudamos, né, quais são os casos de improcedência, de julgamento liminar de improcedência, né, e preencheu todos os requisitos do artigo 319 e 320. Se acontecer isso, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação com antecedência mínima de 30 dias, devendo ser citado o réu com pelo menos 20 dias de antecedência. Então, nesse primeiro ponto aqui, 3 observações sobre o caput do artigo 334 do CPC. 3 observações. A primeira observação, que é importante que vocês tomem nota, é de que o juiz designará. Isso significa, meus caros, que essa audiência, ela é uma audiência obrigatória, tá? Então, coloquem aí em regra, essa audiência, ela é uma audiência obrigatória. Uma audiência obrigatória, né? Então, como regra, essa audiência sempre vai acontecer. Então, o juiz designará. Se fosse algo discricionário, aqui estaria escrito poderá designar, né? Poderá designar. Mas não, o legislador decidiu que essa audiência seria obrigatória, até porque, né, se vocês lembrarem aí das nossas aulas passadas, ainda em teoria geral do processo, nós estudamos alguns princípios, como o princípio da promoção pelo Estado da autocomposição, né? Fortalecimento desses meios de solução de conflito, né? Percebam que dentro da grade nós temos uma disciplina específica sobre processo e consenso, a consensualidade da solução dos conflitos. Então, o primeiro ponto aqui, a primeira premissa da nossa aula é que, em regra, essa audiência ela vai ser obrigatória, certo? O segundo ponto que nós podemos extrair aqui é a antecedência mínima, tá? Muito cuidado com isso aqui. A audiência de conciliação ela vai ter uma antecedência mínima de 30 dias. E o réu ele tem que ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência da audiência de conciliação. Isso significa que uma citação
para uma audiência que vai acontecer daqui a 24 horas, por exemplo, como eu vejo muito acontecer na prática, ela pode ser, né, você pode, então, solicitar que essa audiência seja redesignada, tendo em vista que o código fala que a antecedência para o réu, por exemplo, tem que ser de 20 dias, e para o autor, né, então aqui a consequência lógica da interpretação do caput do 334 é de que seja 30 dias para o autor e pelo menos 20 dias para o réu, certo? Então aqui nós estamos tratando de uma regra geral do 334, está previsto no caput, e agora a gente vai falar sobre as exceções. Antes de eu falar das exceções, eu vou falar para vocês como é que funciona essa audiência. Tá? Essa é uma audiência bem simples, tá? Ela acontece geralmente com um conciliador, um funcionário do Tribunal de Justiça, alguém designado para fazer essa conciliação, pode ser um funcionário que exerça a função de conciliador ad hoc, pode ser um conciliador que tenha feito, né, ali o processo seletivo, um mini concurso para o Poder Judiciário, pode ser um conciliador ou até um mediador, e aí a diferença entre mediação e conciliação vocês já aprenderam na disciplina de processo e consenso, né? Pode ser alguém também designado, alguém da comunidade externa. Tá? Então, em regra, essa audiência ela é feita por um conciliador, mas nada impede, e eu vejo muito acontecer, que o próprio juiz faça essa audiência, então presida essa audiência de conciliação para tentar ver se as partes podem chegar a um acordo para encerrar o processo ali mesmo. Ponto importante, o que é falado nessa audiência, meus caros, tudo que é falado não vai ser reduzido a termo, tá? Então, nas propostas de acordo, até se uma das partes, se o réu, por exemplo, confessar cometimento de um ato ilícito, isso não vai poder ser utilizado contra ele posteriormente. Tá? Então, o que é dito na audiência de conciliação, porque é uma conversa, é algo mais informal, isso não vai poder ser utilizado posteriormente como meio de prova. Tá? Então, fiquem atentos a esse detalhe. Bom, então, como eu falei, a audiência de conciliação, ela é considerada regra, tá? Considerada a regra, e agora a gente vai falar sobre as exceções, tá? Que é o mais importante aqui, que está no parágrafo 4. Depois dei uma lida nos outros parágrafos, não tem nada de muito relevante. Mas o que é de relevante mesmo aqui é o parágrafo 4º, né? Que diz que a audiência não vai ser realizada em duas hipóteses. Tá? Duas hipóteses. Então, a audiência não será realizada. Né? Inciso 1. Se ambas as partes manifestarem expressamente o desinteresse na composição consensual. Vejam que na petição inicial, não sei se vocês lembram, com certeza devem lembrar, um dos requisitos expostos ali no artigo 319 é que o autor ele tem que declarar expressamente a sua opção ou não pela audiência de conciliação ou mediação. Então, você obrigatoriamente ali tem que informar se quer ou não essa audiência, ok? Então, tem que informar se quer ou não. Mas vamos supor, por exemplo, que o autor coloca lá na petição inicial que não quer audiência de conciliação. Não, eu não tenho interesse na audiência de conciliação, porque eu entendo que esse caso é muito difícil ter acordo, tendo em vista aí os outros casos análogos, então eu não quero essa audiência de conciliação. Né? Isso é suficiente para o juiz não marcar a audiência? Bom, o que o código diz é que ambas as partes têm que se manifestar. Tá? Ambas as partes têm que se manifestar. Então, é necessário que o réu, após citado, ele tenha que fazer uma petição simples, só mesmo informando que não tem interesse também na realização desta audiência de conciliação. Então, se ambas as partes peticionarem no processo, dizendo que não tem interesse, aí sim o juiz não marcará essa audiência. Professor, se uma das partes quiser e a outra não, o juiz marca a audiência, a resposta ele vai marcar a audiência. Tá? Se uma das partes peticionar dizendo que quer e a outra dizendo que não quer, ele vai marcar a audiência. Se as duas partes manifestarem pelo interesse na audiência, ele também vai marcar a audiência.
Ele só não vai marcar audiência se as duas partes expressamente peticionarem informando que não querem audiência. Tá? Então, essa é a hipótese do inciso 1 do parágrafo 4º do artigo 334. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese está no inciso 2 do parágrafo 4º, que diz o seguinte: quando não se admitir a autocomposição. Então, o direito discutido naquele processo específico, não é possível você fazer acordo sobre esse direito. Existem alguns direitos, algumas discussões sobre direitos indisponíveis, tá? Então, quando o direito discutido for um direito indisponível, ou seja, não é possível você abrir mão daquele direito, você não pode fazer um acordo sobre esse direito, certo? Então, quando não se admite autocomposição, por exemplo, existem casos de determinados valores, né, que a Fazenda Pública não pode fazer acordo. São aqueles casos de remessa necessária. Então, imagine lá, o autor está cobrando mais de 100 salários mínimos contra o Estado, né, ou contra a União, ou contra o município. Nesse caso, mesmo se o procurador representante do Estado, ou o procurador representante da União, ou o procurador representante do município quisesse fazer um acordo, ele não poderia, porque a própria lei diz que não pode, não cabe autocomposição naquela determinada situação. Dessa forma, o juiz nem marca a audiência com fundamento no inciso 2 do parágrafo 4º. É importante ainda, meus caros, nós ficarmos atentos ao parágrafo 5º do artigo 334, que vai remeter ao inciso 1, tá? Vai remeter ao inciso 1. O que diz o parágrafo 5º? O autor deverá indicar na petição inicial seu desinteresse na autocomposição. É o que eu acabei de falar. Então, dentro da petição inicial, é uma exigência do artigo 319, né, o autor ele deve indicar na petição inicial, lá na parte final da petição inicial, o seu desinteresse na audiência de conciliação. E o réu, como é que o réu faz isso? O réu deverá fazê-lo por petição. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, acabei de falar para vocês, o réu protocola uma petição simples no processo. Porém, existe uma regra de prazo para essa petição. Tá? Então, essa petição ela deve ser apresentada com 10 dias de antecedência contados da data da audiência. Então, o que pode pegar aqui nessa regra da audiência de conciliação e mediação? Primeiro, quando ela não vai ser realizada. São essas duas hipóteses. Segundo, são as regras de prazo. Tá? Então, ela vai ser marcada 30 dias, com antecedência de 30 dias, devendo ser para o réu, devendo ser o citado réu, com pelo menos 20 dias de antecedência. Então, vamos supor, dia 1º, né, foi marcado a audiência para o dia 30. Então, foi marcado dia 1º, a audiência vai acontecer dia 30. Então, o réu tem que ser citado dia 10, tá? Dia 10. Seria mais ou menos isso. Só que o réu, ele tem até 10 dias antes da audiência para peticionar, dizendo, eu não quero audiência de conciliação. Vejam que esses 10 dias é exatamente a metade do tempo que ele tem. Então, se o código diz que o réu vai ser citado com uma antecedência mínima de 20 dias, significa que ele tem ali até 10 dias, né? Até 10 dias de antecedência. Então, ele vai ter um prazo de 10 dias para decidir se quer ou não a audiência, né? Se passar desse prazo, o juiz pode muito bem indeferir, porque não foi cumprida a regra do parágrafo 5º. E aqui nós estamos falando de uma regra. O parágrafo 5º, ele traz uma regra, tá? Então, regra não cabe você afastá-la. Então, para quem segue a risca, o réu ele tem esse prazo preclusivo, né, de 10 dias de antecedência para peticionar no processo. É uma petição simples, somente informando que, naquele caso específico, o réu não tem interesse na audiência de conciliação e mediação. É óbvio que o réu,
esse deferimento de cancelamento da audiência só vai acontecer se o autor já tivesse manifestado na petição inicial dizendo que também não quer. E aí eu, como réu, por exemplo, posso olhar a petição inicial, ver que o autor não quer a audiência, eu vou lá e peticiono também dizendo, olha, eu também não quero a audiência. Desde que cumprido esse prazo de antecedência de 10 dias, tá valendo, tá tudo certo. Beleza? É isso então, pessoal. Acabou já. A parte de audiência de conciliação era isso. Vou interromper aqui a gravação. Vou interromper a gravação.